Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí a nossa reprise ou para você que está nos vendo ao vivo. Hoje nós vamos falar a segunda parte do que nós começamos aí, a nossa quarta da prosperidade. Hoje ela vai falar sobre o mercado de ações e diferença entre Brasil e Estados Unidos. Nós vamos prosseguir no que nós começamos na outra quarta, onde eu expliquei para vocês por que uma empresa abre o capital no mercado de ações, né? Relembrando muito resumidamente por cima aí, porque é mais fácil captar dinheiro através do mercado de ações do que através do banco. O risco é menor. Se você tiver prejuízo, você não precisa se preocupar com os credores. Os seus credores vão ser os acionistas. E se a empresa quebrar, o acionista perde todo o dinheiro dele. Mas a empresa ela não precisa quitar o pessoal de volta, tá? Agradecer a presença de todo mundo que está vendo o replay também, depois de um longo período aí, um momento que a gente acabou ficando não tão bem de saúde, conseguimos voltar para poder tocar a nossa vida normal, tá? E como eu havia dito para vocês na semana passada, não esquecer que nenhuma situação ruim pode ser perdida, lembra? Fiquei doente, mas isso não foi perdido. Tive várias ideias e vários projetos, fiz várias coisas aí para a MVPN Finance em si, tá? Mudança de estratégia e tudo mais, para a gente poder tocar os investimentos dos nossos clientes, tá? Coisas internas, assim por diante. Então, eu não fiquei ruim em casa pensando no nada, fiquei ruim em casa pensando em como evoluir, né? Levem isso como exemplo, sempre utilizar todo o tempo disponível que vocês tiverem para estar crescendo, cresçam sempre, tá? Voltando ao mercado de ações, né? Vamos primeiro ver como funciona a economia americana, como as coisas lá funcionam de maneira bem melhor do que aqui no Brasil. Primeiro ponto importante e interessante deles, que eu me deparei, quando eu estive lá eu não me deparei tanto, mas eu me deparei com essa questão, talvez porque lá fosse mais simples, quando eu fui para o Caribe. Eu fiquei 2 semanas num hotel em Punta Cana, que é um lugar paradisíaco lá do Caribe, na República Dominicana. No hotel, 80% do pessoal era da América do Norte, ali Estados Unidos e Canadá. 80% do pessoal. O que isso acarretava? O hotel era all inclusive. Comprei o pacote aqui por uma agência de turismo aqui, e né, no pacote era all inclusive. Você poderia comer a hora que quisesse, o tanto que quisesse, né? Você tinha bar, né? Tinha 2 piscinas, bar nas 2 piscinas. Então você ia no bar, você pegava coisa para comer, para beber, a hora que quisesse, sabe? Porque já estava tudo incluso, certo? E aí o que me acontece? Como tinha um monte de americano e canadense, o que é que esse pessoal está acostumado a fazer? Gorjeta. Gorjeta para tudo. Né? Então, almoço é grátis, certo? Porque a gente estava lá no all inclusive. Só que o americano sempre deixava ali na mesa $2, $1, sempre deixava um dinheiro ali embaixo do prato, embaixo do copo, quando ele levantava. Então o atendimento desses caras era melhor do que o nosso atendimento. Né? Eu já fui para lá sabendo mais ou menos disso, né? Mas não imaginava que ia ser tanto assim. Então, um exemplo, a gente fez eu fui com a minha esposa, né? Na época a gente estava em lua de mel e a gente fez amizade com um outro casal que também estava em lua de mel lá, um casal americano. Né? Ele da Filadélfia e ela era do Canadá. E aí a gente começou a fazer amizade, começou a conversar bastante sobre gorjeta, eu comecei a explicar algumas coisas para eles e fizemos amizade com um casal brasileiro também. E olha que coisa curiosa. Esse casal brasileiro, eles reclamaram o seguinte, que fazia 3 dias que eles estavam no hotel e ninguém limpava a cama deles. Ninguém arrumava o quarto, ninguém trocava as toalhas, o shampoo já tinha acabado. Aí eu falei para eles, cara, todas as manhãs, quando eu saio do quarto, eu deixo $2 em cima da cama. Você deixa também? Falei, não, precisa? Então, precisar não precisa, mas esse povo acaba acostumando eles mal. Entendeu? Porque é tudo all inclusive, esse pessoal já está sendo pago pelo trabalho deles. Mas como americano e canadense está acostumado a dar gorjeta para tudo, o pessoal acha que é obrigação, e se você não dá, e aí eles colocaram, e no dia seguinte ele falou, puta, você tinha razão, os caras fizeram tudo que tinha para fazer no meu quarto agora. Né? Então, assim, é pesado, né?
E aí a gente estava conversando lá com outro casal também, né? E o americano não entenderam, né? Mas é uma coisa tão normal, por que vocês acham estranho e tal, né? Na época, o dólar estava, se não me engano, estava R$ 3, alguma coisa assim. E eu falei para ele, olha, uma coisa é você dar $2 no café da manhã, aliás, 2 no almoço, 2 na janta, deixar 2 para a faxineira e dar $1 toda vez que você vai pegar a bebida na piscina e gastar $10 por dia, e no final de 5 dias você gastar $50, é uma coisa. Para a gente, $50 é R$ 150. Não se dá R$ 150 de gorjeta no hotel no Brasil. A coisa é completamente diferente. Né? E outra, vocês estão certos porque a economia de vocês ela está certa, mas a nossa economia é diferente. Né? Como funciona a coisa nos Estados Unidos? A coisa lá ela é descentralizada. Tá? Ou seja, não tem o governo tomando conta da maioria das coisas e cobrando imposto por causa disso. O governo ele é mais descentralizado. O que isso acarreta? Normalmente, você tem a seguinte situação nos Estados Unidos. Alguém que trabalha de garçom vai ganhar um salário mínimo. O mínimo do mínimo do mínimo que o dono do estabelecimento puder pagar. E esse cara vai ganhar de gorjeta mais do que ele ganha de salário. E o dono já sabe disso, por isso que o dono já paga o mínimo que puder pagar. E aí, olha o círculo virtuoso, né? Esse cara ganha mais de gorjeta do que ele ganha de salário. Então ele faz o quê? Ele te atende muito bem. Você vai cortar um cabelo nos Estados Unidos, o cara vai te dar suco de laranja, vai trocar ideia contigo, vai querer saber de sua vida, etc e tal, não sei o quê. Porque quanto melhor ele te atender, mais ele ganha. Então é uma lógica perfeita. Agora, no Brasil, não. Primeiro, os caras já te arrancam 10% de comissão, do taxa de serviço, e você não sabe exatamente para onde vai esses 10%. Se vai para a mão do garçom que te atendeu bem ou não, e assim por diante. Como ela é facultativa e poucas pessoas sabem, eu particularmente não pago. Quando eu sou mal atendido, eu falo que eu não vou pagar. Mas voltando, tudo na economia dos Estados Unidos funciona dessa forma. A coisa roda na base, entendeu? E como ela roda na base, não tem o governo interferindo. E quando as pessoas se relacionam entre si, a coisa ela anda melhor do que você ter um intermediador. Quer ver um exemplo? Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é um título público. Né? E aí você vai comprar um título público. Só para comprar um título público, você precisa ter uma corretora, que é o intermediário, que nos Estados Unidos não precisa. Porque o Tesouro Direto é seu, não tem nada a ver com a corretora. Mas você precisa da tal da corretora para intermediar lá. Outra aberração do Brasil. Cartório. Nos Estados Unidos, o gerente do banco autentica a sua assinatura. Você vai até o banco, o gerente vai lá, carimba o negócio, escreve lá e acabou. Aqui você tem a merda do cartório, né? Que você tem que ir lá, e ainda é uma coisa extremamente arcaica, né? Para o pessoal que o Pedro aí, que é da Europa, não conhece, Pedro, você vai no cartório aqui no Brasil, eles vão colocar um selo lá dizendo que a sua assinatura é original. E aí eles vão pegar um caderno, né? Não é um computador, não é um arquivo de Excel, nem nada, é um caderno. Eles vão pegar um caderno, onde você vai assinar, eles vão virar a página. E aí outras pessoas vão assinar naquele mesmo caderno. É um caderno que o cara vai usar e vai colocar, vai deixar arquivado o papel ali, enquanto hoje tudo é digital, tudo está na nuvem. Mas aqui é assim ainda que funciona. Então, assim, diferenças, né, entre as economias e a cultura, Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não existe os juros não são tão altos como são no Brasil. Tá? E, por um lado, o que isso causa? Tem menos inadimplência. A inadimplência, muitas vezes, não é só porque o brasileiro é safado e sem vergonha. É porque é difícil você pagar uns juros que vão se acumulando e vão ficando cada vez mais altos. E lá não tem juros altos. Né? Lá você compra bem, né, extremamente barato, por assim dizer, e sem ficar pagando uns juros muito altos mês a mês. Tá? Como não tem juros altos, o próximo reflexo disso é os bancos também não te dão uma rentabilidade muito alta. O que acontece? Enquanto aqui no Brasil você vai ter banco te dando uma rentabilidade aí num CDB de 6%, 7%, 7,5%, nos Estados Unidos você não encontra nenhum banco que vai te dar isso. Mas tem inflação. Vamos esquecer a inflação por um minuto. Nos Estados Unidos eles vão te dar 2, 1,5, 2,5 e quando muito, tá?
E aí, só que acontece? Como que você faz a sua fortuna, o seu dinheiro crescer num ambiente que não tem quase juros, onde os juros são pequenos, tá? Simples. Você investe no mercado de ações. É o único jeito de ganhar dinheiro lá, é investindo no mercado de ações. Tá? De você conseguir um dinheiro maior. Aliás, o único jeito não, porque também tem imóvel. Imóvel nos Estados Unidos é uma outra coisa que a gente pode falar mais à frente, porque lá vale a pena. Aqui no Brasil não vale a pena, você tem imóvel para alugar. Mas vamos novamente voltar ao foco. Como que o círculo ele se completa? As pessoas elas têm que conhecer e entender sobre o mercado de ações para elas poderem investir, certo? Então, vamos ver, porque literalmente é um círculo, tá? E eu vou ver se eu acho um ponto inicial desse círculo para explicar para vocês. Então, vamos lá. A empresa A, ela pegou e ela decidiu abrir o mercado dela, abrir o capital dela no mercado de ações. Então, a empresa A vale 100 milhões de reais, de dólares. Aí essa empresa ela pega e coloca 30% dela à venda na bolsa de valores. As pessoas começam a comprar e nessa venda essa empresa consegue 500 milhões de dólares. Desses 500 milhões de dólares, ela pega um pedaço e remunera o investidor, ela pega outro pedaço, remunera quem já era sócio, ela pega um outro pedaço e usa para dar de bônus para o funcionário, e ela pega a maior parte e usa para crescer mais ainda. Então, essa empresa de 100 milhões, ela dava um lucro, vamos colocar, de 30 milhões por ano. A partir de agora, ela dá um lucro de 150 milhões por ano. Vamos lá, a empresa dava um lucro de 30. E ela tinha 100% do lucro, 30. Agora ela só tem 70% do lucro, mas ela tem 70% de 150 milhões. Porque agora, com o crescimento dela, com esse dinheiro que entrou, ela ganha mais. Certo? Então a empresa acaba ganhando mais e quem comprou a ação vai ganhar também os juros ali em cima. Uma das coisas que formam o preço da ação, que eu comentei com vocês, é o tanto que a empresa paga de juros em cima de cada ação dela, certo? Então, se uma ação custa 10 dólares e a empresa está pagando 1 dólar de juros em cima daquela, de juros ou dividendo, tá? Em cima daquela ação, significa que essa empresa está dando 1% ao mês de lucro. O que vai acontecer com essa empresa? Todo mundo vai querer comprar a ação dela e logo ela não vai dar 1% ao mês de lucro. Logo ela vai começar a dar 0,5% ao mês e assim por diante. Só que reparem que 0,5% ao mês é muito mais do que o banco vai dar para eles. O banco vai dar 2, 2,5% e eles vão dar muito mais. Tá? O mercado de ação vai dar muito mais dinheiro. Isso só uma vertente da ação, tá? Que é você ganhar dinheiro, toda vez que a empresa tem lucro, ela distribui um pedaço para os acionistas, e se você é acionista, você ganha um pedaço do lucro. Isso é uma parte. E a outra parte? É a valorização do preço da ação. Você, de repente, pode ter comprado a ação por 10 dólares e vender ela por 20 dólares. Então, você não teve um lucro de 0,5% ao mês, você teve um lucro de 100%. Você comprou por 10 e vendeu por 20. Tá? Então, são maneiras que tem de ações. Grande parte da população americana sabe mexer com o mercado de ações, porque é o mercado de ações que alavanca a economia de um país. Imagina se fosse fácil você vender ação. Né? Imagina que você tem uma produtora de eventos. Você tem um negócio pequeno, uma produção de eventos e tal. Imagina que você pudesse abrir isso na Bolsa de Valores. Né? Você, de repente, tem boas ideias e fala, poxa, se eu conseguisse 10 milhões de reais, eu deixava isso aqui tão grande que eu ia ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Imagina que você pudesse se desfazer de 10, 20, 30, 40% do seu negócio e levantasse esses 10 milhões. Tá? Então a economia americana ela vai crescendo cada vez mais por causa disso, porque o dinheiro vai para onde ele tem que ir, que é para as empresas e não para os bancos. Né? O banco, por mais que ele fomente crédito, né, ou seja, ele empresta dinheiro para a economia girar, né, ele tem muito mais lucro com isso do que o retorno que ele dá para a sociedade. Quando você vai lá, pega dinheiro emprestado no banco para criar uma empresa e você cria empregos, etc., o ganho que o banco teve foi muito maior do que o ganho que você deu para a sociedade. Agora, se não tem banco no meio, seu negócio é direto você com a empresa, a coisa ela tende a rodar muito melhor. Tá? Então, a economia ela vai girando melhor. As pessoas lá não têm opção de renda fixa. Então elas vão fazer o quê?
vão procurar ações e vão ver quais são as ações que estão dando ali uma rentabilidade melhor. E algumas outras opções, como mercado imobiliário e assim por diante. Tá? Diferença de tamanho entre Brasil e Estados Unidos. Eu não preciso ir muito longe. Basta falar para vocês que a Apple é uma ação do mercado americano e ela tem um movimento, ela movimenta o mesmo valor que a Bolsa de Valores inteira do Brasil. Uma ação do mercado americano é do tamanho da Bolsa brasileira, tá? Em termos de volume de capital. Né? A Apple hoje vale $1 trilhão. Então, só para vocês terem uma noção, existe um negócio na Bolsa de Valores chamado Blue Chip. Tá? Blue Chip são aquelas ações que são mais conhecidas, tá? Mais sólidas e assim por diante. Então, você vai ter aqui no Brasil Vale do Rio Doce, Ambev, Petrobras, Bradesco, Itaú. Você vai ter umas 15, 20 no máximo. Tá? Nos Estados Unidos, você parte de 500. Tá? Você já inicia com mais do que isso já. Então, você tem um mercado muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil, mas assim, infinitamente maior. Tá? Outra coisa, como a população lá, ela sabe um pouco mais de ação do que... outro detalhe. Uma corretora americana, uma corretora só nos Estados Unidos, ela tem o mesmo número de traders que o Brasil inteiro tem. Tá? Então, se você for pegar CPF registrado na Bolsa de Valores para fazer day trade, ou swing trade também, uma corretora só lá vai ter o mesmo tanto que tem no Brasil inteiro. Tá? Um outro ponto que eu tinha separado para falar de vocês, exato. Como o pessoal lá é um pouco mais especializado, existem pessoas que vivem só da Bolsa de Valores. E não é só o famoso day trade, que é isso que todo mundo conhece. Né? Ou seja, o cara que fica sentado ali, analisando o gráfico, e aí aquele cara sabe quando a ação está para cair ou para subir e vendo o gráfico. Não é só isso, existe um mundo por trás do mercado acionário. Tá? Existe uma coisa muito bacana, que aliás depois eu vou passar para os meus alunos no Forex Full também. Existe um documentário para vocês entenderem melhor isso, né? Existe um documentário no Netflix que chama China Hustler. Tá? Qual que é o que fala esse documentário? Sobre a profissão de vendedor a descoberto. Existe um negócio nos Estados Unidos que é viver de venda a descoberto. O que é venda a descoberto, em primeiro lugar? Venda a descoberto é quando você vende um negócio que você não tem. Nossa, mas como assim eu posso vender um negócio que eu não tenho? Simples. A negociação do mercado de ações, no mundo todo, ela não é feita no mesmo dia. Ela leva alguns dias para se completar. Vou dizer para vocês, por exemplo, como é no Brasil. Quando eu vendo uma ação para você, no dia seguinte a Bolsa vai querer saber quais foram as ações e as corretoras. A corretora A vendeu a ação para a corretora B. Tá. No outro dia, a Bolsa vai querer saber quais foram os CPFs envolvidos. Eu vendi para você. No terceiro dia que a Bolsa vai falar, passa a ação do Marcos para quem comprou e passa o dinheiro de quem comprou para o Marcos. São 3 dias para a ação se completar. Certo? Então, desde que você complete a operação até o final do dia, você pode vender uma coisa que você não tem. Porque você não vai entregar na hora. Tá? Então, por exemplo, eu vi o preço de uma ação lá por R$30, fiz uma análise e acho que ela vai cair. Eu posso vender ela naquele momento por R$30, e aí ela começa a cair. R$29, 28, 27. Eu vou comprar quando? Quando eu achar que vai parar de cair. Agora imagina que 2 horas depois eu compro por R$25, algo que eu vendi para você por 30. Isso é uma venda descoberta. Por quê? Daqui 3 dias eu tenho as ações para te passar, eu tenho as ações que eu vendi para você para te passar, eu tenho dinheiro para passar para o cara, porque você vai passar o dinheiro para mim, tá? E a operação ela vai se concretizar. Tem outros detalhes que seriam mais técnicos, né? Se você achar que o preço vai continuar caindo, você pode alugar a ação e continuar vendido mais dias, mas eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá? É mais para vocês terem uma noção geral sobre o assunto. Então, nos Estados Unidos existe um pessoal que vive de venda descoberta, ou seja, ele vive de mercado caindo. O mercado, quando ele cai ou quando ele sobe, um trader sabe ganhar dinheiro. Ele ganha, quando sobe, ele ganha comprando e vendendo, e quando cai, ele ganha vendendo e comprando depois. Tá? O que é que o trader descoberto faz? O trader descoberto ele é um cara que está querendo que o mercado caia, certo?
Como você faz para ter certeza absoluta que uma coisa vai cair? Se você souber um podre dessa coisa. Então, existem pessoas nos Estados Unidos que elas vivem investigando empresas para descobrir os podres da empresa, mas uma puta investigação mesmo, uma coisa séria, tá? Porque senão o processo pode levar uma pessoa dessa à falência. Então, a pessoa vai lá, faz uma investigação, descobre a fraude que a empresa está causando, que ela está divulgando números que ela não tem, assim por diante. Quando ele tem um dossiê completo na mão, ele vai em canais especializados de finanças, como Bloomberg e outros, para divulgar toda aquela sujeira. Né? E aí, só que o que acontece? Esse cara vai lá antes, vende um monte de ação, que ele fala, assim que eu jogar merda no ventilador, as ações dessa empresa vão derreter. E aí eu vou comprar muito mais barato as ações que eu comprei mais caro. As ações que eu vendi mais caro, eu vou poder comprar mais barato. Imagina, eu vendo uma ação, sei lá, do Facebook por $100 e descubro que tem uma rede de pedofilia dentro do escritório do Facebook. E aí vou lá e denuncio isso. Vendi 1.000 ações por $100. Se essas ações caírem até $50, eu vou fazer os meus 1.000 virar $50 mil. Vou ganhar 50 vezes. Porque eu derrubei o preço da ação. E se a minha acusação foi consistente, eu vou gerar uma investigação por parte do órgão regulador do mercado, né, entre outras coisas, tá? Então tem gente que vive da desgraça das empresas. Ele vai lá, procura a falcatrua que a empresa está fazendo, vende um monte de ação antes da hora e depois ele vai lá e denuncia. Ó, a empresa X está fazendo isso, que nem nesse China Hustler, quem tiver a oportunidade de assistir, vocês vão ver lá que os caras foram até a China, filmaram uma empresa, viram que a empresa não tinha movimento nenhum, e só no dia que teve uma reunião de investidores lá na empresa, que eles pintaram a empresa e começaram a fazer caminhão entrar e sair da empresa, para parecer que tinha algum movimento. Mas o cara tinha gravado de uma janela de um hotel em frente que aquela empresa não tinha nada. E eles abriram o mercado, a ação lá nos Estados Unidos, falando que a empresa faturava $1 milhão por mês e tal. Né? Então, existe muita gente nesse sentido, tá? Nos atentados de 11 de setembro, a Bolsa Nova York teve que dar um circuit break, que é quando ela para de tanta gente que começou a vender coisa descoberta. Foi uma tragédia e tal, mas puta, foi a oportunidade para ganhar dinheiro. A AIG, para quem não conhece, é uma seguradora, né? A AIG, ela assegurava as torres do World Trade Center. As ações deles despencaram no dia. Né? Imagina, você vê lá um acidente, aí você descobre que o acidente foi com o avião da Boeing. Na hora, uma porrada de cara foi lá e começou a vender a ação da Boeing. Porque a ação da Boeing já começa a desvalorizar automaticamente devido ao acidente. E aí acelera a desvalorização dela com tanto de gente que está vendendo a ação da Boeing sem ter ação. Só para poder vender aqui e comprar aqui embaixo. Poxa, ela está caindo. Opa, vou fazer a venda aqui. Ela continuou caindo, comprei aqui. Ó, ganhei tudo isso daqui. Tá bom? Então, o mercado lá é muito mais profissional que o nosso. Outra coisa muito bacana do mercado lá. Lógico, qualquer mercado do mundo pode ser manipulado, mas o mercado lá é mais difícil de ser manipulado. Lá, o que a gente chama de sardinha no mercado, que somos nós, pequenos investidores, né? Os tubarões são os bancos de investimento e tal. Lá, as sardinhas têm voz. Né? Lá, um monte de sardinha consegue machucar um tubarão. Né? Um outro exemplo disso, vocês conseguem ver num filme que chama Too Big to Fall, ou Grande Demais para Quebrar. Só que esse filme é um pouquinho mais difícil de achar, porque ele é da HBO. Tá? Quem tem, acho que o NetNow, deve conseguir encontrar, mas aí para encontrar na internet acho que seja um pouquinho mais difícil, tá? Que tem uma hora, não sei se vocês se lembram da crise de 2008, o Lehman Brothers quebrou, um dos bancos mais tradicionais lá dos Estados Unidos. Tem uma hora que o CEO do Lehman Brothers, ele está no telefone e ele está se recusando a vender a ação dele mais barato. Então acho que a ação chegou a bater $67, ela estava, acho que em 40 e pouco, e o Warren Buffett estava oferecendo 26 para comprar deles. E aí esse cara vira e fala... não, meu banco vale muito mais do que isso. Quem está me derrubando são os vendedores a descobertos. Né? É esses carniceiros que estão acabando com o valor da minha ação. Mas o valor da minha ação não está caindo porque minha empresa é ruim. Ou seja, lá os caras conseguem pesar nos grandes. Entendeu? Vários traders alavancados fazendo venda em cima de uma empresa, eles conseguem derrubar o valor da empresa mais do que já era para ela cair.
tá? Então é um mercado muito mais profissional, muito mais fácil de se operar, tá? Quando você conhece o mundo lá fora, dificilmente você volta a operar no Brasil, porque as opções lá elas são muito maiores, tá? Eu estou vendo aqui um comentário que eu ia ver, e eu acabei pulando, mas vou voltar. O Pedro de Portugal está falando que os juros de um cartão de crédito em Portugal é 15% ao ano. 15% ao ano. Aqui no Brasil é ao mês. Tá? Então, para vocês terem uma noção disso, tá? Deixa eu ver se teve mais dúvida. Não, tranquilo. Aliás, mais comentário nesse sentido, né? Então, assim, aqui no Brasil a coisa ela é bem complicada em termos de investimentos, tá? O pessoal pode falar, não, mas se você tiver pouco dinheiro, dá para você mexer com índice dólar, mini índice dólar, né? O mini índice opções, dá para você mexer também com pouco dinheiro no Brasil. Só que o que você vai pagar de taxa aqui é absurdo. Você vai ter que fazer um puta lucro só para você cobrir os custos da operação mais os impostos. E aí, quando você tiver com isso coberto, é que você começa a ter lucro. Tá? Sendo que ao passo que lá fora você já começa a ter lucro desde o início, né? Então, não vale, para mim especificamente, não acho muito vantajoso. Né? E normalmente quem defende muito é porque ganha um bom dinheiro no Brasil, mas nunca se arriscou a operar lá fora. Porque eu fazia um dinheiro muito bom no Brasil com o mercado de ações, operando Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Fazia um bom dinheiro, operando índice de vez em quando, opções também. Só que, e outra, quando meu mentor me ofereceu o mercado externo, eu não queria. Eu estava na zona de conforto. Quando eu fui conhecendo como a coisa funciona lá fora, aí eu falei, puta, é outra vida, é completamente diferente. Não tem a menor comparação. Menor comparação. Tá? Então é isso, o mercado lá é mais profissional. É mais fácil das pessoas mexerem com o mercado lá também. Por exemplo, se você quiser ter um clube de investimento lá nos Estados Unidos, é a coisa mais simples do mundo. Você entra na corretora, monta e acabou, tá montado. Você não tem um monte de pré-requisito, um monte de coisa, detalhe chato que você precisa ficar explicando, se explicando. E mesmo depois que você se explicou pra caramba, os caras ainda dão um jeito de negar para você. Tá? Os investimentos rodam muito mais. Por que eu estou abrindo um fundo de investimento nos Estados Unidos e não no Brasil? Porque a coisa lá é muito mais simples. Tá? As exigências, elas são mais, como posso dizer, elas são mais exatas e específicas. Exigências que realmente precisa ter em cima de alguém que está querendo abrir um fundo de investimentos. O conhecimento desse cara, a vida pregressa desse cara e os resultados que ele obteve no mercado nos últimos anos. Basicamente é isso que eles querem saber. Quero saber se você sabe o que você está fazendo, então faça as provas aqui, tire os certificados. Quero saber a sua vida pregressa e dos seus sócios também, então quero saber se você não teve metido em, de repente, estelionato ou coisa parecida. E eu quero saber os seus resultados anteriores. Se você realmente sabe o que está fazendo, você está começando do nada. Atender esses requisitos, pronto. Tá? Pode demorar um pouquinho mais, principalmente se for igual ao meu caso, que tem os sócios, porque eles precisam investigar isso sobre cada um dos sócios. Mas aqui no Brasil, você precisa ter um capital mínimo necessário para a abertura, 1 milhão de certificados, você precisa ter uma pessoa que já está no mercado trabalhando dentro do seu negócio, ou seja, você precisa chamar um deles para participar, senão você não pode entrar na festa. Não, eu deixo você entrar, mas você tem que vir com um amigo nosso. Tá? Então, a coisa aqui é uma mafiazinha que tá sempre os mesmos ali, entendeu? Ninguém de fora consegue crescer e entrar nesse meio. Tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, a diferença entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, as pessoas guardam dinheiro no CDB, no LCI, no LCA, na poupança. E nos Estados Unidos, as pessoas investem no mercado de ações, que é onde eles vão ganhar dinheiro através dos lucros que as empresas vão dar. E aí a gente começa o círculo, né? Como as pessoas pegam o dinheiro delas de poupança e investem no mercado de ações, o dinheiro que elas guardam, elas fazem as empresas crescerem. Como as empresas crescem, eles contratam mais e tem mais pessoas ganhando dinheiro. Como tem mais pessoas ganhando dinheiro, tem mais pessoas investindo em ação. Mais pessoas investindo em ação, mais empresas crescendo. Empresas contratam mais.
e assim eles vão formando, e por isso eles são quem eles são hoje. É o país da liberdade, né? É o país onde a ideia é prosperar e você é livre para arcar com as suas responsabilidades e com as suas escolhas também, tá? Mas principalmente é muito mais fácil a economia deles prosperarem em cima dessa situação do mercado de ações, tá? Do que a nossa economia prosperar em cima de banco. O banco pode ter um lucro bilionário no trimestre. E o que isso significa quando o banco tem um lucro bilionário? Significa que o banco tem mais dinheiro para emprestar. Só que todo mundo sabe qual é os juros que o banco empresta o dinheiro. Então, você vai começar uma padaria, sei lá, é muito mais difícil para você pegar dinheiro emprestado com os juros lá em cima. Você vai ter que fazer o seu negócio dar muito certo para você conseguir pagar a dívida que você fez. Tá? Agora, para você fazer um negócio nos Estados Unidos, ele é um pouco mais fácil. E conforme sua empresa cresce, você tem a opção de utilizar o mercado de ações, você vai crescendo cada vez mais. Conforme você cresce, a economia cresce e todo mundo acaba ganhando. Tá bom? Então, era o que eu tinha para trazer para vocês com relação ao mercado de ações. Lembrá-los aí também, novamente, do nosso webinário em abril, tá? 17 de abril nós vamos ter o nosso webinário, onde nós vamos lançar a segunda turma do Forex Full, tá? Onde a gente vai ensinar o pessoal a mexer com o mercado de Forex, desde o início, desde o que é Forex, como escolher uma corretora, como fazer operações e assim por diante. Essa turma agora tem dado um feedback bem bacana para a gente, tá? E eu espero para você que esteja assistindo e ainda não chegou a fazer esse curso, que você venha conhecer, participe do webinário no dia 17, tá? Para conhecer e saber exatamente como isso funciona, para que você possa também aprender um pouco sobre esse mercado externo. O Forex é um mercado externo, e você vai aprender a como lidar com esse mercado externo, e esse é o primeiro ponto de vários pontos que a gente ainda vai falar, e vamos ter vários cursos ainda, sobre como funciona o mundo real do dinheiro, não o mundo brasileiro, que é um mundo meio manipulado, tá bom? Então, muito obrigado a todos, excelente dia, tarde ou noite para você, e até a próxima. Um grande abraço a vocês.